Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Nesta edição, vamos continuar com a nossa série Goleiros Históricos, focalizando dessa vez Gilmar dos Santos Neves, o grande goleiro do Corinthians, do Santos e da Seleção Brasileira. Ok? Mas antes de iniciar a nossa história, eu os convido a se inscreverem no canal, clicando naquele botãozinho que está ali no canto. Aquele botãozinho aparece quando o celular estiver assim na horizontal. Mas caso preferirem também, se inscrevam clicando nesse botão aqui embaixo, o botão inscrever-se, ok? Não se esqueçam também de clicar no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e aquele like que é muito importante para o canal, tá bom? Vamos então ver o vídeo. Gilmar dos Santos Neves nasceu em Santos, a bela cidade praiana do litoral paulista, no dia 22 de agosto de 1930 e lá passou toda a sua infância e juventude. Em 1945, aos 15 anos de idade, deu seus primeiros passos no futebol no Jabaquara Atlético Clube, tradicional clube de Santos, fundado pela colônia espanhola em 1914. Em 1951, aos 20 anos de idade, Gilmar deixaria o Jabaquara para iniciar a mais gloriosa trajetória de um goleiro do Brasil, recheada de títulos importantes. Só jogou por 2 clubes nessa fase mais destacada de sua carreira, 2 gigantes do futebol brasileiro, o Corinthians e o Santos. No Corinthians foram 10 anos em uma das fases mais gloriosas do Timão nos anos 50. Vieram depois mais 7 anos no Santos, nos anos 60, em um período em que o Santos era um dos melhores e mais famosos clubes do mundo. Acrescente-se também nessa fase suas passagens vitoriosas pela seleção brasileira. Gilmar chegou ao Corinthians em 1951. Na época, era Cabeção o goleiro titular, que permaneceu como titular durante este ano, quando o Corinthians conquistou o título paulista. No ano seguinte, em 1952, Gilmar passou a condição de titular, às vezes dividindo ainda a posição com Cabeção. Gilmar seria assim uma espécie de sombra para Cabeção, que também foi um goleiro de excepcional qualidade e de mais experiência, tanto é que foi Cabeção e não Gilmar um dos goleiros convocados para a Copa de 54. Foi ele o reserva de Castilho. O terceiro goleiro era Veludo do Fluminense. A partir de então, Gilmar foi se firmando na posição e conquistando títulos pelo Timão, como o Torneio Rio-São Paulo de 53 e 54, a Taça Prefeitura Municipal de São Paulo de 1953, a Pequena Taça do Mundo de 1953, os Campeonatos Paulista de 53 e 54, este último no qual se festejava o 4º centenário da cidade de São Paulo, e obteve o título de Supremo Guardião do Campeão do 4º centenário, entre aspas. Sua trajetória no Corinthians o fez ser considerado como o melhor goleiro da história do clube. Em 1953, Gilmar teve a sua primeira convocação para a seleção brasileira, para a disputa do Campeonato Sul-Americano, que é a atual Copa América, no Peru. O goleiro titular era Castilho, do Fluminense. Gilmar e Barbosa, do Vasco, eram os reservas. Gilmar fez apenas uma partida, quando entrou em substituição a Castilho no dia 1º de março de 1953, em partida em que o Brasil venceu a Bolívia por 8-1. Julinho fez 4 gols, Pinga 2 e Rodrigues 2. Foi esse então o jogo de estreia na seleção brasileira daquele que seria o mais vitorioso dos seus goleiros. O Brasil acabaria como vice-campeão ao perder a final para o Paraguai por 3-2. Em 1955, Gilmar ainda jogou pela seleção na Taça Bernardo O'Higgins contra o Chile, sagrando-se campeão. Retornando ao Corinthians, Gilmar continuou brilhando na meta do Timão e conquistando mais títulos, além dos já mencionados anteriormente. Foi campeão do Torneio Internacional Charles Miller, de 1955, Taça dos Invictos de 1956 e 57,
Copa do Atlântico de Clubes de 1956 e Torneio de Brasília de 1958. Em 1956, Gilmar retorna à seleção brasileira para a disputa do Campeonato Sul-Americano de Futebol, vencido pelo Uruguai, e para alguns amistosos na Europa. Ainda pela seleção, em 1957, disputa o Sul-Americano vencido pelo Peru, vence a Copa Roca contra a Argentina e joga as eliminatórias para a Copa de 58. Em 1958, é convocada pelo técnico Vicente Feola a seleção brasileira para a Copa da Suécia. Foi um marco na história do futebol brasileiro pela conquista do primeiro título mundial e a consagração de Gilmar como titular absoluto da posição. O outro goleiro convocado foi Castilho, de quem Gilmar fora reserva no Sul-Americano de 53. Era um time recheado de craques como Nilton Santos, Bellini, Garrincha, Vavá, Zagallo e o menino Pelé, com apenas 17 anos, que começava a maravilhar o mundo com seu futebol e começava também a imortalizar a camisa número 10. A seleção brasileira vinha de dois fracassos: a derrota para o Uruguai no Maracanã em 50 e a eliminação pela Hungria na Suíça em 54. A Copa de 58 foi então a volta por cima da seleção brasileira, que após uma campanha notável derrota a Suécia por 5-2 na partida final no estádio de Råsunda, em Solna, na Suécia, conquistando pela primeira vez o tão sonhado título de campeão do mundo. O Brasil ficou em festa pela conquista do título que lhe escapara às mãos em 50 de forma tão trágica. Em 1958, Gilmar ainda jogou pela seleção, conquistando a Taça Oswaldo Cruz contra o Paraguai, e fez ainda uma partida amistosa contra a Bulgária, no Pacaembu. Em 1959, Gilmar continuaria defendendo o gol da seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano, vencido pela Argentina, e na conquista do título da Taça Bernardo O'Higgins com o Chile. No ano seguinte, 1960, jogou a Copa Roca, conquistada pela Argentina, e foi campeão da Taça do Atlântico, competição que era disputada entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Em 1961, após 10 anos no clube, Gilmar se despediu do Corinthians e foi para o Santos Futebol Clube, para a sua mais destacada e gloriosa fase como goleiro de clubes. Era o limiar do grande Santos, de Pelé e companhia, que iniciava a sua trajetória como um clube de projeção mundial. Como vinha acontecendo há algum tempo, Gilmar continuava dividindo seu tempo defendendo o seu clube e a seleção brasileira. Pela seleção, em 1961, foi campeão da Taça Oswaldo Cruz contra o Paraguai e também campeão da Taça Bernardo O'Higgins contra o Chile. Jogou também uma partida amistosa contra o Paraguai, vencida pelo Brasil por 3-2. 1962 seria outro ano de glórias para Gilmar, mais ainda do que 1958. O ano começou com a conquista da Taça Oswaldo Cruz contra o Paraguai. Vieram depois amistosos contra Portugal e País de Gales, até o início da Copa de 62 no Chile. Gilmar mais uma vez foi convocado como titular absoluto do gol da seleção e se sagraria bicampeão do mundo. Castilho foi o goleiro reserva. Foi uma brilhante campanha do Brasil até o título, com 5 vitórias e um empate. O grande nome daquela Copa foi sem dúvida o magistral Mané Garrincha. Na fase de grupos, o Brasil fez seus jogos em Vinha del Mar, no estádio Sausalito, onde aí eu apareço em uma foto de 2009. No Sausalito, quando ainda não havia a imponência atual dos estádios da Copa, o Brasil venceu o México por 2-0, empatou com a Tchecoslováquia por 0-0 e venceu a Espanha por 2-1 naquele histórico jogo em que Amarildo, que substituía Pelé, fez os 2 gols naquela histórica virada da seleção brasileira. E ainda venceu a Inglaterra por 3-1. Nesse estádio e no resto dessa Copa, Garrincha fez as mais sensacionais partidas de sua carreira. No portão de entrada do Sausalito há essa placa de agradecimento da CBD aos desportistas de Vinha del Mar. Ainda em 1962, pelo Santos,
Gilmar foi campeão paulista daquele ano, da Taça Brasil, vencendo o Botafogo na final, da Taça Libertadores da América, vencendo o Peñarol na final, e também campeão mundial interclubes, enfrentando o Benfica de Portugal. O Santos se tornaria o primeiro clube brasileiro a conquistar os títulos da Libertadores e do Mundial Interclubes. O Mundial de Clubes na época era jogado em duas partidas, entre o campeão da Liga dos Campeões da UEFA e o campeão da Libertadores da América. O Benfica era o grande time europeu da época, bicampeão da Liga da UEFA. A primeira partida foi no Maracanã, e aí estão Santos e Benfica perfilados para a execução dos hinos. O Santos venceu o jogo por 3-2 em exibição de gala com 2 gols de Pelé e 1 de Coutinho. No segundo jogo, em Lisboa, em uma exibição mágica de Pelé, Coutinho e companhia, o Santos goleou o Benfica por 5-2. Já como um goleiro consagrado, Gilmar seguiu sua trajetória no Santos em 1963, quando mais 2 importantes conquistas viriam. O bicampeonato da Taça Libertadores da América, com 2 vitórias sobre o Boca Juniors nas partidas finais, 3-2 no Maracanã e 2-1 no La Bombonera. No Mundial Interclubes, o seu adversário dessa vez seria o Milan da Itália em 3 partidas. Na primeira, no estádio San Siro em Milão, o Milan venceu por 4-2. As 2 partidas seguintes foram no Maracanã. Na primeira, o Santos devolveu os 4-2 e na partida de desempate venceu por 1-0, sagrando-se bicampeão da competição. Na equipe do Milan jogavam os brasileiros Mazzola, que jogou pelo Brasil na Copa da Suécia, e Amarildo, que jogou pelo Brasil na Copa de 62 do Chile e foi o herói da partida contra a Espanha, em que ele substituiu Pelé e fez os 2 gols da vitória do Brasil. Interessante notar que o Santos, mesmo sendo um clube paulista, escolheu o Maracanã para mandar os seus jogos tanto na Libertadores como nos 2 mundiais de 62 e 63. O público no Maracanã, de mais de 100 mil torcedores nos 2 últimos jogos, são uma prova de que o Santos conquistaram o público carioca com seu futebol exuberante. No Santos, Gilmar prosseguiu com sua carreira vitoriosa, conquistando os campeonatos paulistas de 64, 65, 67 e 68, as Taças Brasil de 63, 64 e 65, os torneios Rio-São Paulo de 63, 64 e 66 e o torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1968, além da Recopa dos Campeões Intercontinentais em 1968. Em 1966, recebeu o prêmio Belfort Duarte, que homenageava o jogador que ficasse 10 anos sem sofrer uma expulsão, tendo jogado pelo menos 200 partidas nacionais ou internacionais. Na seleção brasileira, Gilmar ainda foi campeão da Copa Roca de 1963 contra a Argentina e no mesmo ano excursionou com a seleção à Europa para uma série de amistosos. Em 1964, jogou a Taça das Nações no Rio de Janeiro, que reuniu seleções do Brasil, Portugal, Inglaterra e Argentina, que se sagrou campeã. A partir de 1965, Gilmar já não era mais o titular absoluto do gol da seleção. Manga, do Botafogo, seria o goleiro com mais presença na posição. Em 1966, Gilmar ainda participou de 6 amistosos contra País de Gales, Chile, Peru, Tchecoslováquia, Escócia e Suécia. Neste mesmo ano, jogou a sua última Copa, a da Inglaterra, dividindo a posição com Manga. Foi uma das piores participações da seleção brasileira na competição, não passando da fase de grupos. Gilmar jogou os 2 primeiros jogos, na vitória de 2-0 sobre a Bulgária e na derrota de 3-1 para a Hungria. Manga foi o goleiro da terceira partida, quando o Brasil foi novamente derrotado por 3-1, dessa vez por Portugal. Gilmar ainda voltaria à seleção em 1968 para a disputa da Taça Oswaldo Cruz com o Paraguai, vencida pelo Brasil. Picasso, do São Paulo, jogou a primeira partida e Gilmar a segunda. Em 12 de junho de 1969, Gilmar
já chegando aos 39 anos de idade, fez a sua última partida pela seleção brasileira na vitória de 2-1 sobre a Inglaterra, num amistoso disputado no estádio do Maracanã. 1969 marcaria também a sua saída do Santos e a despedida dos gramados. Em toda a sua vida profissional, fez 395 jogos pelo Corinthians, 330 pelo Santos e 103 pela seleção brasileira, conquistando títulos das competições mais importantes do futebol. O grande goleiro do futebol brasileiro, Gilmar dos Santos Neves, faleceu no dia 23 de agosto de 2013, vítima de um infarto quando foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Aqueles que ainda não se inscreveram, cliquem ali no botãozinho que está ali no canto, ou então cliquem aqui nesse botão inscrever-se que está logo aqui abaixo, tá bom? E não se esqueçam também de clicar no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e aquele like que é muito importante para o canal, ok? E continuem assistindo aos vídeos do canal através desses dois links que estão aparecendo ou vão aparecer aqui do lado. E depois visitem o conteúdo do canal para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.